Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Rebeldes hoje traz aqui para conversar com a gente o engenheiro Pedro Celestino. Ele é presidente do Clube de Engenharia, é uma pessoa que tem militância política bastante antiga e hoje participa de uma série de rodas de discussão importantes sobre a defesa da economia brasileira, defesa da democracia enfim, é uma pessoa que vai ter muito o que dizer para a gente, ensinar para a gente aqui nos Rebeldes. Então, bem-vindo, Pedro. E eu já começo com a primeira pergunta. As últimas pesquisas têm mostrado pelo menos que aquela queda da aceitação do Bolsonaro deu uma meia trava. Isso se deve, do teu ponto de vista, a esse auxílio de R$ 600? Se é verdade, aparentemente se deve a isso, até porque ele tá melhorando a aceitação nas camadas mais pobres e caindo na classe média. Agora, se é isso, o que a gente pode ver daqui para frente? Porque a gente vive uma situação que a pandemia está longe de acabar, talvez a gente chegue a um quadro do dobro de mortos, nós estamos com 80 mil, que chega a 150 mil, e um desemprego brutal também. Quer dizer, na área de engenharia, enfim, você deve ter dados numéricos aí muito impactantes. Agora, o Guedes já disse, por outro lado, que não tem dinheiro para ficar dando para pequenos assim até lá. Como é que você vê esse quadro, essa pequena recuperação do Bolsonaro e o desdobramento disso aí para o fim do ano e para o ano que vem? Bom, vamos por partes. Nós vivemos hoje, no mundo, a maior crise dos últimos séculos, porque é uma crise global que afeta tanto a produção como o consumo. No momento em que, na segunda quinzena de fevereiro, a China, que é a maior supridora de produtos intermediários e produtos finais do planeta, e é uma grande consumidora. A China parou entre a segunda quinzena de fevereiro e o final de março, colapsando cadeias de produção industrial no mundo inteiro, repercutindo na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, nos maiores centros de consumo do mundo e de produção, no Japão, toda a Ásia. Tivemos, ao mesmo tempo, um colapso do consumo por conta da recomendação das autoridades sanitárias para ficarmos em casa no mundo inteiro. Todos os países responsáveis seguiram essa recomendação. É uma crise inédita que exige medidas inéditas para poder sustentar e relançar a economia. O que existe hoje não é uma recessão simples, o que existe hoje é uma depressão. Nós temos hoje uma situação tão dramática que todos os manuais de economia foram rasgados e há, sim, uma intervenção maciça do Estado no sentido de sustentar as pessoas e as empresas para que a economia, ao sairmos dessa situação dramática, possa voltar a funcionar. Vocês viram essa semana a União Europeia aprovar um pacote de estímulo à economia da União Europeia de 750 bilhões de euros, mandando às favas os limites de endividamento do setor público. Nos Estados Unidos, os pacotes de auxílio a empresas e pessoas também atingem a casa de $1 trilhão. Aqui no Brasil, com todo o discurso neoliberal do Guedes, o governo já se comprometeu, seja voluntariamente, seja por definição legislativa do Congresso Nacional,
mais de 7% do PIB, o que é pouco. Você mesmo, Cid, levantou aí a perspectiva de crise aguda no momento em que parar a distribuição desse auxílio emergencial aos mais necessitados. Está nos jornais de hoje que 43% das famílias brasileiras receberam algum tipo de auxílio durante a pandemia. Nós temos mais da metade da população ativa desempregada, o que significa colapso do mercado interno brasileiro. Então, nós temos uma crise sanitária dramática, agravada pela ausência de coordenação do governo federal, provocando uma reação desordenada de estados e municípios, seja por falta de orientação médico-sanitária, seja por falta de recursos, desespero das pessoas, fazendo com que nós, os especialistas, considerem que a situação esteja longe de estar controlada. Quer dizer, nós